Gustavo Eduardo Elvino, diretor de monitoramento ambiental geral do Código. Convido também do setor jurídico da CPRH, doutora Renata e doutor Arthur. Só um minutinho, a Anchieta está retornando aqui. Presidente, faço a entrega agora do início do curso para o senhor e para a sua equipe e bons trabalhos. Bom, vamos iniciar o nosso trabalho. Eu vou fazer uma introdução pequena. Seguinte, quando eu cheguei na CPRH, quando a secretária me convidou, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: o que é que eu vou fazer lá? Até porque existia uma máxima de que a CPRH era difícil, os licenciamentos demoravam, uma série de coisas. E eu fiquei meditando um pouco, eu disse o seguinte: a gente tem que fazer uma transformação. E para fazer essa transformação, você não faz sozinho. Primeiro você tem que pegar a tua equipe, que é extremamente qualificada, e trazer para junto. E segundo, trazer também os usuários e a sociedade. Então, a primeira coisa que coloquei foi o seguinte: vamos acabar o protocolo presencial. Vamos fazer um protocolo virtual. Então, você já simplifica isso, já reduz bastante as questões. E também, internamente, nós... Isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Bom. Um pequeno histórico. A CPRH este ano completa 47 anos de existência. Ela é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente. Ela tem um total de servidores de 290, na ativa hoje 237, que tem alguns à disposição. O número de municípios atendidos 148 e unidades descentralizadas, que são as UIGAs, temos 5. Garanhuns, Caruaru, Araripina, Petrolina, e tem uma em fase de transição, que é a de Carpina. Os instrumentos de gestão, o que é que a CPRH faz? Fiscaliza, prevê a qualidade, tem 93 unidades de conservação sob nossa responsabilidade, cuida da fauna, tem a questão da educação ambiental, que é uma atividade transversal a tudo, e tem a questão do licenciamento ambiental. Inclusive, quando a gente vai falar em educação ambiental, a semana passada foi lançado um programa, até ideia do nosso Geraldo, que é uma revista científica
onde os profissionais vão fazer artigos e publicar nessa revista. E eu lancei um desafio do lançamento. Eu digo, olha, vamos pegar esses artigos também e traduzir para que o povão seja também parceiro nosso no processo. Não adianta eu falar em educação ambiental se a população não for entendida e nos ajudar. Próximo. Aí que acontece? Chegamos lá, primeira coisa, vamos reestruturar as diretorias. Já existiam essas diretorias, foram escolhidos os diretores, a maioria deles funcionários da casa, nós primamos por valorizar os servidores, tá certo? Incrementamos a questão da comunicação de relação institucional, fomos observar normas e procedimentos, até porque a gente tinha uma dificuldade lá. O processo entrava e a gente ficava, quando perdia uma informação, você tinha uma dificuldade dentro da própria casa a localizar onde o processo estava. Então, hoje, o empreendedor, quando ele entra no sistema, no CILIA, ele sabe, inclusive, quem é o analista que está com o processo dele. Porque muitas vezes, quando ele começa a fazer, está com analista tal, porque o sistema hoje dá essa facilidade de você identificar como o processo tramita dentro da casa. O organograma é este, onde você tem as diretorias, são 4 diretorias, o diretor-presidente, está certo? E realmente a gente tentou dar autonomia a todos eles, está certo? Com compromisso de celeridade, agilidade na análise processual, previsão dos procedimentos e menor burocracia. A gente tem uma legislação federal que a gente copia, cada episódio ou cada etapa do licenciamento você tem 90 dias. É uma questão de interpretação, até 90 dias. Se você conseguir resolver em 5 dias, está dentro do prazo. O que não poderia seria extrapolar os 90 dias. Então, a gente fez também um dos objetivos nossos, para a gente melhorar a nossa funcionamento, vamos começar a fazer reuniões com os stakeholders que são a nossa vida. Aí tem aqui FIEP, Sindaçuca, Sinuscom, ADEP, ADEME, Abeólica, Abesolar, Sinenergia, Compesa, CREA, Neoenergia, associações do ramo de poços, e empresas de diversos setores. Nós tivemos em cada um desses setores, se reunindo com eles, ouvindo para mudar. É até um dos itens do programa de governo. E aí, a partir dessas oitivas, a gente começou a melhorar a situação da casa. Eduardo. Aí o que acontece? Nós começamos a observar uma coisa também que tinha dentro da casa que era uma dificuldade. Vamos uniformizar procedimentos. O processo deu entrada, então ele tem que ter um roteiro a seguir para que ele ser célere dentro da casa. A gente conseguiu isso, as diretorias estão bem integradas, tá certo? E aí nós partimos a emitir instruções e procedimentos para simplificar a relação e o dia a dia dos senhores. Ou seja, nós emitimos várias instruções em 2023, no total de 8, e este ano já vamos com 6. Todas essas instruções, elas visam melhorar a relação de vocês e simplificar. O que a gente está fazendo é facilitar a vida dos senhores dentro da legalidade. Facilitar não é dar licença graciosa. Isso não acontece. Então, o que acontece é o seguinte, hoje o nosso sistema ele já está bem avançado, mas vai chegar um momento que, na hora que você protocolar, ou tentar protocolar, se você não tiver com toda a documentação regulamentada, o sistema não aceita o protocolo. Ou seja, tem processos, para vocês terem uma ideia, que nós identificamos, levantamos, porque quando chegamos, tinha um passivo de 5.000, 7.000 licenças, em torno de quase 7.000 licenças atrasadas. Tinha licença com 10 anos dentro da casa. Aí nós fomos observar. Alguns documentos que tinham que ser colocados, estava lá uma folha em branco, dizendo uso do solo, e não tinha nada. Estudo ambiental, não tinha nada. Mas o processo entrava, e lá fora, está na CPRH. O processo está há 2 anos na CPRH. Então eu digo, essa relação tem que ser de parceria. Por isso fomos atrás de todos aqueles atores que são a razão do nosso dia a dia, para juntos a gente facilitar e resolver o nosso problema. Aí o que acontece? O sistema, a primeira coisa que nós fizemos também,
fizemos uma integração dos serviços ambientais, que futuramente, acho que dentro de mais uns 60, 90 dias, provavelmente a partir do próximo ano, vocês vão acessar esses serviços pelo portal. Você entrou no portal da CPRH, você vai ter um linkzinho, eu quero ir para o CISAM, eu quero ir para tal pronto. Ele já encaminha você para esses pontos e você consegue relacionar-se dentro da casa. Outra coisa, cada documento que você precisava dentro do CISAM, você tem que fazer um acesso. Hoje, com um acesso único, você pode ter todos os documentos. Próximo. Aqui é um desenvolvimento de licenças, por exemplo, o ano passado nós tínhamos, tiramos o passivo e emitimos uma série de licenças só para o setor de indústria, comércio, serviço e imobiliário, foram 6.762 licenças. E obras de infraestrutura, 2.028. E ali tem a quantidade, volta um pouquinho, a quantidade de licenças emitidas por categoria, tá certo? Próximo. Aqui são alguns projetos de grande importância para Pernambuco. Uns já com licença, em implantação ou em operação, e outros que serão solicitados nos próximos dias. Então a gente tem a RENEST, que é a refinaria Abreu e Lima, a licença de instalação da segunda etapa, ela está entregando agora o NOx, que é o neutralizador de enxofre, a licença da BR-423, que é a duplicação São Caetano-Garanhuns, já está em fase de instalação, LI. A licença da obra do Arco Metropolitano. O trecho de Suape a 408 tem licença prévia. Então, eles deverão, nos próximos dias, quando concluírem o projeto executivo, dar entrada no pedido de LI. Esta é uma realidade. O segundo trecho, eles ainda estão em definição do traçado, até porque tem uma interferência direta com a APA-Aldeia Bibiribe, eles têm que ver qual o menos conflituoso para pedir o TR, elaborar os estudos e esse processo de licença. Mas eu quero crer que este ano ainda nós vamos estar trabalhando na licença do trecho sul do Arco Metropolitano. A Transnordestina, que esteve ameaçada de sair de Pernambuco, o processo voltou, vai ser tocado em parceria Estado, Governo Federal, através do DENIT. Nos próximos dias, isso vem, nós emitimos as licenças acessórias, porque o licenciamento foi todo do IBAMA e a gente licencia alguns equipamentos ao longo dela e já deu anuência para a licença inicial. E licença para energias renováveis e hidrogênio verde. Esta semana ainda, provavelmente serão publicadas 2 instruções normativas para regulamentar o licenciamento de eólicas e solares em Pernambuco. O Eduardo poderá dar alguns status da quantidade de licenças que a gente tem nessa área. Pernambuco é um dos maiores potenciais em energias renováveis no Nordeste e a gente não pode perder esta oportunidade. Vocês estão observando agora a questão das secas. Eu trabalhei numa das maiores usinas do Brasil. Eu sou engenheiro eletricista de formação e trabalhei na usina de Belo Monte. Para vocês terem uma ideia, Belo Monte tem 11 mil megas instalados. A usina está gerando 300 por conta da vazão do rio em função do período de estiagem. Nesse processo, as energias renováveis são um complemento. Elas resolvem esse problema porque a matriz nacional é uma matriz integrada. Então você pode gerar energia aqui em Pernambuco e vender lá no Rio Grande do Sul, porque o sistema é uma matriz integrada. A ampliação do Porto de Suape, que é um processo permanente. Nós licenciamos agora a dragagem do canal interno e canal externo, tá certo? Para colocar Suape em competitividade internacional. Porque a gente não conseguia, alguns navios de determinado porto não conseguia dragar por conta da falta desse investimento. A questão de investimento de água e tratamento de efluentes, nós temos uma parceria com a Compesa para os sistemas fluírem rapidamente. Pernambuco tem uma deficiência de abastecimento de água muito grande. Vocês têm assistido aí o governo apresentar muitas licenças e muitos projetos na área de abastecimento de água. A gente tem essa questão com a Compesa, essa parceria, para melhorar e agilizar esse processo. Temos aqui a construção da Escola de Sargentos, que está em discussão. O licenciamento é do IBAMA, mas como a legislação fala, por a obra ser totalmente no estado de Pernambuco,
terá que ter a anuência do órgão licenciador do Estado. Então, nós já estamos em conversa para dar anuência. O IBAMA deve liberar, nos próximos dias, o TR para a elaboração dos estudos da ASV, porque como é obra considerada de segurança nacional, ela é isenta de licença ambiental, mas não é isenta de autorização de supressão. A duplicação da BR-232 até Salgueiro, o DENIT está desenvolvendo esse projeto. Eu quero crer que no próximo ano isso entra para a CPRH e a gente vai então fazer essa avaliação. Esse é um projeto importante para Pernambuco, não só até Salgueiro, mas dizem que depois vai até Petrolina. Isso vai trazer um boom para o desenvolvimento do Estado. E a licença prévia do trecho norte do Arco Metropolitano. Não foi pedido nada ainda, não temos nenhuma solicitação. Isso ainda está em fase de estudos, para que eles definam o traçado e façam essa solicitação. E recentemente teve a questão dos empreendimentos imobiliários, tocados pela CEDU, que a gente fez uma força-tarefa, e aí a gente conseguiu liberar essas licenças até para essas empresas terem acesso ao financiamento da Caixa. Aqui tem um processo também, nós temos que falar, que é os municípios, pela lei complementar 140, eles têm o direito a licenciar, mas eles têm que cumprir umas normas. Então, primeiro, o que é que ele tem? Ele tem que fazer uma solicitação à SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente. Ela avalia se o município estiver adequado, ou seja, ter gente especialista no quadro próprio, ter Conselho Municipal do Meio Ambiente, mais alguns requisitos, se ele tiver cumprido, a SEMAS dá o ok, aí vem para a CPRH e a gente acompanha a implantação e supervisiona esses licenciamentos feitos pelos municípios. Os municípios têm direito a licenciar obras de impacto local. Não podem fazer autorização de supressão de vegetação, a não ser pelo Instituto de Delegação da CPRH. O que quer dizer isso? Se o município tem uma obra que vai implicar em supressão de vegetação, o município poderá fundamentar uma solicitação, a CPRH avalia as condições que o município tem ou não para emitir a SV. Do contrário, ele pede na CPRH e a gente emite a SSV quando for o caso, tá certo? Essa é a parceria com os municípios. Como estamos em período eleitoral, nós deixamos para, no começo do próximo ano, na nova gestão, fazer uma reunião com todos os municípios, fazer uma capacitação para eles e verificar. Hoje, se eu não me engano, são 38, né, Eduardo? 38 municípios em Pernambuco que licenciam. Alguns criam muitos problemas, mas a gente vai administrando na medida do possível, tá certo? E o empreendedor, muitas vezes, coitado, é que fica, eu chamo sempre o queijo do sanduíche, ele fica entre o município e o Estado e sofrendo todo o acosto que é possível. Mas nós estamos aí para ajudar os senhores e fazer que seja uma coisa mais simples e mais ágil, ok? Temos também, na área de fiscalização, um convênio com a SDS. Existe um batalhão, que é o CIPOMA, que é exclusivo para questões ambientais. Nós repassamos para eles, agora em outubro, no início desse ano, 17 milhões e meio, que é o seguinte, a TEFAP, que é a Taxa de Fiscalização e Proteção Ambiental, parte dela é justamente para aplicar nessas ações. Então, parte desse recurso a gente repassa mensalmente para eles, tá certo? Nós temos a questão de profissionais da PM, da PC, do CBM, também em parceria conosco, e recentemente nós assinamos um convênio com o Ministério da Justiça, aderimos a esse sistema que chama Brasil Mais. Ele dá os alertas de desmatamento praticamente em tempo real. Com isso, a gente vai no nosso sistema, consegue identificar se aquele desmatamento tem autorização nossa ou não. Não tendo, a gente já prepara o embargo e a equipe já vai a campo embargar e autuar e paralisar aquele desmatamento. Para vocês terem uma ideia, este ano, saiu nesse final de semana na imprensa, uma parceria com o Ministério Público,
CIPOMA, o IBAMA e também Tribunal de Contas, nós fizemos uma operação chamada Mata Atlântica em Pé. E nesse processo nós fizemos embargos de áreas equivalentes a 671 campos de futebol. Gerou um valor expressivo de alta inflação, mas essa é uma operação que não parou e ela agora está assumindo um caráter permanente. Recentemente a governadora autorizou, deve sair um edital nos próximos dias, para uma seleção simplificada para a contratação de 98 novos profissionais para a CPRH. Então já é um mercado de trabalho no qual vocês estão inseridos, aparecendo. Isso é muito importante, que vai dar um upgrade muito grande na casa, tá certo? E aí a gente vai conseguir ser mais ágil do que era, do que está hoje, com essa força que a gente vai conseguir colocar. E esse processo Brasil Mais, nós temos dentro da CPRH, cada diretor tem no seu computador o que a gente chama sala de situação. É um sisteminha, a turma de Geraldo desenvolveu a partir de um programa que tem na internet. Eu consigo ver a CPRH inteira por essa sala de situação. Não só as questões técnicas, como as questões administrativas. E pela minha formação de engenheiro, que gosta de números, essas questões todas, então eu controlo a receita, eu controlo o gasto, eu controlo o fluxo de fiscalização, eu vejo como é que está vindo e também o fluxo de licenças. Então esse sistema é um sistema que a gente tem lá e já está funcionando e nos ajuda muito no nosso dia a dia. Bem, pessoal, em resumo, isso era uma introdução para que os nossos especialistas aí comecem a falar e a explicar a vocês do nosso dia a dia e da questão do licenciamento. É um desafio? É. Se eu dissesse a vocês, a casa está totalmente informatizada, então, ela está informatizada, mas em processo de atualização permanente. Ela está em processo de constante mudança, até porque as leis ambientais mudam, porque o meio ambiente assumiu um protagonismo muito grande hoje. Como a secretária falou, para vocês terem uma ideia, o financiamento do Banco Mundial para o Estado, o Banco Mundial exigiu que nós prestássemos contas de todas as instruções que a gente usa para regulamentar o licenciamento. Principalmente no setor de produção agrícola, porque é um setor rural, cujo controle é mais difícil, porque ele é muito pulverizado no Estado todo. E outra informação também para vocês, o ano passado nós fomos o Estado que mais... foi o número 1 em combate ao desmatamento no país. Nós conseguimos reduzir o desmatamento em 35% na Caatinga e quanto na Mata Atlântica, Geraldo, você 17% na Mata Atlântica. Esse foi um número que foi expressivo, foi comemorado a nível de país e a nível de Estado também. É fruto de um esforço muito grande e que para esse esforço espero contar com a ajuda dos senhores. Obrigado, vou passar para o pessoal. Um abração. Doutor Geraldo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, que coisa boa estar aqui com